Eu conheci o paraquedismo através de um colega de trabalho. Eu trabalhava em um banco e essa pessoa tinha sofrido um acidente de ônibus e para se recuperar, porque ele ficou 3 anos no hospital, e para se socializar ele foi trabalhar no banco e a gente tinha que ter um pouco de paciência com ele. E ele tinha sido paraquedista, aí ele começou a contar e tal. E nisso, ao mesmo tempo, eu tinha um primo que saltava na brigada paraquedista. E aquele lance da boina, do boot marrom, do paraquedista, o homem, né? Mas bobagem. Mas aí eu fui saltar em Jundiaí, a gente saltava de semiautomático do Paulistinha, de uma altura de 300 metros, né? Salto semiautomático, static line. Era isso. E não tinha alvo, não tinha muita, né? Paraquedas sem fenda, era Deus dará e o vento levava. Então aí depois desses 10, 12, 15 saltos, mediante o progresso ou agilidade do candidato, fazia-se o primeiro salto livre. A gente saltava livre num paraquedas que não tinha luvas e o tranco era absolutamente estúpido. Ele era extraído por um pilotinho de mola de 40 polegadas. Aí você dava 5, 6, 7 segundos de queda e abria o paraquedas numa posição X, todo esticado, tinha que esticar a barriga para estabilizar e tal. Aí depois a gente começava a saltar com paraquedas com o mesmo 28 pés, com luva que a gente fazia. Na verdade era uma capa para a abertura ficar suave. Estocava as linhas como a gente estoca as linhas hoje dos paraquedas normais. E aí depois... Que era isso, mais ou menos? Quando 1965, 66, 1967, 68, 69, 70. Você lembra como é que foi o seu primeiro salto? Eu me lembro... descrever um pouco assim? Eu descrevo alguns detalhes. Por exemplo, a gente saltava de um Paulistinha que o piloto não tinha intimidade e nem olhava para a gente. E você era obrigado a sair com reserva no peito, de um avião apertadíssimo, e não tinha estribo. Você tinha que se contorcer para enfiar a ponta do pé no estribo bem pequeno, reduzido do Paulistinha. E depois você se jogava. E você que tinha que fazer a tua reta, que o piloto não fazia. E uma coisa que me marcou muito era o cheiro do capim, porque a 300 metros você sente o cheiro do capim, entendeu? Eu não sei se misturado ao medo, adrenalina, mas era uma delícia sentir aquele tranco de abertura. E nunca tive pane no semiautomático. Mas esse primeiro salto foi com qual paraquedas, você lembra? Com um paraquedas de 28 pés chamado... Na verdade era um paraquedas usado pelo Exército para lançamento de tropa. Depois é que veio o T-10, que era um paraquedas moderno. Que, segundo a lenda, foi um brasileiro que desenhou o T-10, né? E foi parar nos Estados Unidos, onde ele foi fabricado e é até hoje, acho, para lançamento de tropas. Conta pra gente um pouco como é que foi a história do paraquedas retangular, dos testes que vocês fizeram, que no mesmo dia você teve várias panes para aprender a dobrar e se subindo com um amigo seu. Conta um pouco pra gente como é que foi isso. Começaram a surgir aqui alguns paraplanes. Paraplane era um velame como os de hoje, asa, maior, mas com as linhas muito longas. Então o centro de gravidade dele era terrível, né? Vou fazer uma curva, você pendulava. E aí foram diminuindo, foram alterando, o pessoal começou a saltar com esses paraquedas, ele exigia uma mudança de procedimento, porque você não pode aterrar a favor, né? Fazer um pouso a favor do vento, muito pelo contrário. E aí foram encurtando as linhas e tal, e aí chegou a um ponto que saiu o tal do Stratostar. E ele tinha um riffing line, que era um processo de abertura, e nas bordas onde havia a ligação de linha, das linhas de suspensão com o velame, havia uma argola cromada e saía uma corda dos tirantes aqui, subia junto com as linhas, passavam por dentro dessas argolas todas, era uma linha sem nó, era uma corda de um tecido muito macio e até encerada. O que você fazia? Você esticava o velame, essa corda fechava a boca, digamos assim, ele unia todas as bordas de linha de suspensão do paraquedas. Esse sistema era para fazer com que a abertura fosse suave, mas isso dava pane demais. Num dia, a gente pegou o manual e dobramos e eu só fiz 5 liberação de velame. Porque eu tentava desfazer, eu saía de 1000 metros e abria. Quer dizer, eu acionava o paraquedas, ele abria e ficava girando. E aí eu pegava, soltava os freios e tal, e começava a querer anular isso.
mas não tinha jeito. E aí ele acelerava e havia uma hora que você via o pé no horizonte. Significa que o giro aumentou de tal forma que você estava vendo o céu já. Aí não tinha muito jeito, nada para fazer. Era liberar e abrir o reserva. Fiz isso 5 vezes garantidamente, dobramos 5 vezes no mesmo dia. E depois veio um sistema, foi alguém brilhante, inventou-se o slider. Então o slider foi desenhado para acabar com esse problema da abertura do velame. A gente está aqui em Boituva, aqui, né, no Centro Nacional de Paraquedismo. O que esse lugar te traz de lembranças, de recordações aí da época que você saltava mais? Muitas, porque isso aqui era um galpãozinho pequeno, reduzido. Nós tínhamos alguns banheirinhos ali. Essa pista não tinha nada disso aqui, nada, era tudo limpo, nem árvore tinha. E eu me lembro dessa pista que era de uma empresa que fez uma parte ganhou a licitação da parte da rodovia Castelo Branco. E eles usavam isso aqui como pista. E aí depois o Décio Faria de Almeida, que era um cidadão que morava aqui, que é cidadão de Boituva, que ele foi falar com o prefeito, com a família, que você conhece o nome, né, tradicional, que fez um comodato disso aqui por não sei quanto tempo. Tal. Essa história eu já não entro mais porque eu estou por fora, eu ignoro. Mas ele cedeu essa área e aí nasceu a área de paraquedismo de Boituva. E aí nós ganhamos um galpão, montamos e era tudo a gente que fazia. Era uma luta, era uma dificuldade e tal. Mas aí a gente fica feliz porque você vê hoje o que acontece com Boituva, né? Hoje eu me surpreendi porque está ali a maior área de salto do mundo, né? Eu ignorava esse fato e fico muito feliz disso. Quer dizer, a minha pequena parcela, juntamente com alguns da minha época, né, demos alguma coisa para o paraquedismo. Aí nós caímos na besteira, compramos um bimotor, um beat. Houve uma época que pegou fogo, fazer trabalho relativo era animado e tal, com o BTB. E ficou animado aqui, era uma área bem frequentada. E depois eu me afastei. Você tinha 3 modalidades. Quer dizer, na verdade 2, porque era precisão e estilo. Só que a precisão era precisão em grupo de 4. E a precisão individual. E o salto de estilo consistia em você subir a 2.000 e poucos metros e fazer curva, looping, curva, looping. E quem fizesse mais rápido, e esse tinha uma modalidade porque eles colocavam uma sinalização com painel de pano branco de uns 30, 40 metros no chão, ajustavam as lunetas lá, não sei aonde, faziam um salto para ajustar as lunetas, e aí você entrava com o avião e você saía em cima daquele pano que tinha uma marca aqui. E lá na frente tinha outro sinal para você fazer essas manobras eixado para aquele pano. Tá? Ou seja, você tinha que iniciar uma curva de 360 graus e parar apontado para a curva. Iniciar outra e parar apontado para aquele sinal, que era um pano, um painel. E fazer o looping e sair eixado com aquele e assim por diante. Tá? Essa era uma modalidade, salto de estilo. E eu cheguei a fazer 9 pontos e alguma coisa em Brasília, num campeonato brasileiro, e era recorde, né? Brasileiro e tal. Não sei se teve algum campeonato brasileiro de civil que houvesse alguém que... Não acompanhei mais. E o salto de precisão consistia o seguinte: você passava 1.000 metros para lançamento de grupo, saiu primeiro, normalmente saiu o mais pesado primeiro, o menos pesado e o mais levinho lá em cima, para fazer aquela escadinha, abrir em altura diferente para poder trabalhar e vir a equipe para o alvo. O negócio era pisar numa mosca de 10 ou 12 centímetros, que tinha um fio amarrado, enterrado, e ela era furada. E não valia empurrar com o pé, né? Tinha que pisar nela. E aí, o salto de precisão individual saía a 700 metros e abria e fazia o seu salto individualmente de precisão. Também funcionava para pisar numa mosca, num alvo de areia ou seixos, etc. Pois é, vou falar dos canibais. A gente era dissidente. Você chega uma hora que você é igual político, né? Não está satisfeito com o partido que você tem, você sai e funda um partido e arrebanha um pessoal que você gosta, que tem empatia. Os canibais foram, vamos dizer, montamos os canibais baseado nisso. De pessoas que a gente tinha a mesma ideia, queria fazer um clube sério, com pessoas que... com o paraquedismo que a gente via das revistas dos Estados Unidos, dos campeonatos mundiais e tal. Quer dizer, não chegar tanto que a gente não saltava. Um clube sério, mas tudo bem, tudo bonitinho, tudo dentro das formalidades. Com uniforme, com, né?
como manda o figurino. E aí nós montamos Canibais e procuramos uma área e achamos uma americana que nos deu apoio. E aí, durante quanto tempo vocês saltaram lá? Como foi a organização do grupo? Ficamos alguns anos saltando e ganhando algumas competiçõezinhas de campeonato brasileiro, etc. Porque de romântico não tinha nada. Era muito, viu? Vamos lá e vamos fazer, e fazia meio na marra aquelas coisas. Não tinha técnica, não tinha o que tem hoje. Hoje o paraquedismo é uma realidade espetacular. Eu fico assim, e às vezes até me sinto envergonhado de falar que eu saltei de paraquedas. O que o paraquedismo te trouxe de ensinamentos pessoais, assim, de valores, de ensinamentos que você levou para a vida pessoal, sem ser no esporte? Bom, eu usava o paraquedismo mais como uma adrenalina, um escape. Eu trabalhava muito, mas eu aprendi que quando você quer fazer alguma coisa e se cerca de bons pensamentos e de pessoas certas, a gente atinge objetivos grandes. E aí tem as lenhas também, que você não perguntou. Sim, sim. Eu já saltei de paraquedas semiautomático em cima do mar com 70 metros de altura. Como é que foi isso? Conta essa história. Então, a gente saltava na Praia Grande e aí tivemos a ideia um dia, né, de encurtar o static line, deixar bem curtinho e falar para o piloto. Na verdade, o piloto não tinha muita condição, porque o paulistinha não pode, né, você não pode dar um full power no motor de um paulistinha que não adianta nada, né, é a bicicleta. Mas aí a gente passava, entrava do continente para o mar, e quando dava aquela espuma do mar, a gente saía com o static line bem curtinho e abria o semiautomático, o paraquedas com static line, e abria instantaneamente, ainda mais com o static line curto, né? E eu fiz isso. E não fiz uma vez só, não quis mais. E algumas outras lenhas aí que você possa contar? Então, lá nos 1900 saiu um filme que eu não me lembro o nome, com o Burt Lancaster e mais não sei o que, o Carl Banish fez esse filme. E eles tinham uma faixa que era uma fita era um cadarço largo de 30 metros de comprimento e de metro em metro tinha uma flâmula de nylon. Na verdade era uma flâmula mesmo, de 2 metros de comprimento. Aí a gente enrolava aquelas flâmulas e fazia um zigue-zague com aquilo, tudo no elástico, fazia um pacote e em cada ponta desse cadarço de 30 tinha um batoque de madeira bem feito e tal. E a gente ia para a porta do avião bem junto um do outro e saía com aquela coisa em queda livre. E aí, né, em queda livre, ela te arrasta, porque ela faz uma curva aberta. O pacote estoura na porta do avião, porque se cada um vai para um lado. Mas aí a tendência é juntar. Aí você tem que fazer uma força, né, para tentar abrir. Era folclore, não conseguimos filmar, mas tem um filme, e depois eu posso até te passar o nome do filme, acho que é Gypsy não sei o quê. E isso, tem outras coisas que eu não me lembro agora, mas fizemos algumas lenhinhas assim. Conta pra gente, se você quiser, aí como é que foi a emoção em 2012 de juntar os 3 filhos e fazer um salto aqui em Boituva? Na verdade, isso me deu um orgulho. Com exceção do Costa Filho, que o Costa também realizou uma proeza, né? Ele saltou o Costa Filho e o Guigui, né? É isso? Isso. Mas eu fui mais feroz, né? Eu fiz o Thiago, o Guilherme e a Mariana e saltei com eles. Vê se tem algum babaca por aí que fez isso. Né? Babaca no bom sentido. Tá? Eu achei bacana isso. Eu tenho muito orgulho disso. Tem mais alguma coisa que você queira falar aí? Por mim está terminando, mas se você quiser ter alguma coisa que você queira acrescentar, fica bom. Eu acho assim, paraquedismo é um esporte maravilhoso, tem que ter cabeça e juízo, né? E sempre aguardar e esperar e imaginar durante a semana, qualquer segundo que você esteja pensando em paraquedismo, não saltando, que você tem que condicionar, porque as surpresas aparecem. E quando elas aparecem, a gente não tem muito tempo para resolvê-las. E a gente tem que tomar atitudes. Isso é uma coisa que na minha cabeça
durante todo esse tempo que eu fiz paraquedismo, saltei com muitos velames e paraquedas diferentes, com equipamentos diferentes. Os paraquedas que vocês usam hoje é uma maravilha, é leve, não cansa. Na verdade, é a área do jato no paraquedismo, né? E na nossa época não era assim. Mas eu acho que tem que pensar muito nas panes, ver a pane dos outros, analisar e primar mais pela segurança. E ter um cuidado maior, porque o paraquedismo hoje tem evoluiu e tem condições de... Você veja nessa área de Boituva, quando salta num fim de semana, chega o pôr do sol e fica gente no chão, não sobe porque não deu tempo, né? Então quantos saltos faz? Você tem condição de fazer em Boituva mais de 1000 saltos num dia. E isso requer muito cuidado com quem forma aluno, com quem está mexendo com essa parte, de dar uma assistência, de dar orientação, de acompanhar mais de perto, para diminuir as fatalidades. E muita cerveja.